Oi, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos. Obrigado pela atenção. Passamos agora, então, da primeira fase do semestre, por assim dizer, é, com a nossa avaliação G1 finalizada. E agora a gente vai já começar os conteúdos da segunda fase. Diria que a parte mais pesada e mais relevante até a gente já foi. Agora é muito importante a gente condensar os conhecimentos para poder conseguir entender o curso da sequência agora das informações. Então, na aula de hoje, a gente essa semana, como ainda é logo depois do nosso da nossa avaliação, a gente vai começar um pouquinho mais devagar, mas de qualquer forma são informações importantes para botar vocês nos trilhos e aí a gente seguir mais a fundo na sequência. Agora a gente vai começar a falar das grandes categorias de transtornos mentais. E aí, as pessoas, muitas vezes, elas têm o estudante de psicologia que está entrando, ainda não tem tanto conhecimento, ele às vezes é, conhece aqueles transtornos mais famosos, depressão, esquizofrenia, mas existem, a gente já sabe, uma série de diferentes transtornos, né? São vários, a gente tem aí quase 200, talvez mais do que 200, se eu não me engano, transtornos mentais. Mas na prática o livro, ele, né, o DSM, ele tem uma organização, ele está organizado em capítulos e esses capítulos eles atendem a uma classificação. E é dessa classificação e dessa organização que a gente vai falar na sequência do semestre. A gente não vai entrar tão a fundo nos principais transtornos, isso vocês vão ver nas disciplinas subsequentes, mas a gente vai entender como é que funciona a organização, para justamente depois que, quando vocês estiverem falando de um transtorno depressivo persistente, vocês saberem, isso aqui está dentro da categoria dos transtornos depressivos, eu vou lá, vai ter coisa de 12 transtornos diferentes dentro desse capítulo, é muito mais fácil do que folhear o DSM inteiro atrás de hipóteses que vocês vão ter. Então, falei, a aula de hoje agora vai ser a classificação e organização dos transtornos mentais e na sequência também vai ter uma outra aula mais curtinha sobre o curso dos transtornos mentais. Então, vamos lá. Classificação e organização dos transtornos mentais, mais uma aula do nosso curso de psicologia aqui da PUC-Rio, nesse período de isolamento social por causa do coronavírus. Bom, a gente já viu isso, essa informação já é do conhecimento de vocês. Psicopatologia é o estudo, né, de quando manifestações psicológicas e comportamentais começam a impactar o funcionamento diário. A psicopatologia estuda aquelas pequenas mudanças no funcionamento geral, ou seja, alterações das funções mentais superiores. E quando manifestações psicológicas e comportamentais começam a impactar o funcionamento diário, ou seja, no dia a dia, a habilidade da gente conseguir, a capacidade da gente conseguir estudar, trabalhar, se relacionar com outras pessoas, manter algumas atividades de saúde e de autocuidado mínimas, ou passam a causar sofrimento, eu começo a sofrer por causa delas, começo a me sentir mal, ou causar prejuízos, né, em função disso, é possível que isso tudo, né, que esse conjunto de manifestações seja parte de um transtorno mental. A psicopatologia não estuda, como a gente já viu, exclusivamente os transtornos mentais, mas estuda também os transtornos mentais. E os transtornos mentais dentro da psicopatologia, um dos ramos da psicopatologia é a psicopatologia descritiva. A psicopatologia descritiva é aquela que pega o que existe hoje de consolidado, de consenso, repetido com muitas pesquisas, o que é o mais atual, ou seja, e caracteriza, né, facilita, dá um norte, dá uma orientação para o clínico ele conseguir criar, achar hipóteses diagnósticas com base na sua avaliação. E isso é ateórico. Não temos aqui uma teoria por detrás. O começo da psicopatologia tinha uma teoria bem forte. Ao longo do tempo, em função de da aproximação com outras disciplinas, de a psicopatologia não ser só da psicologia ou só da medicina, começa então a ter
a ter que ser mais aberto, começa a ter uma ateorização, que é o cenário que a gente vê hoje. O que são transtornos mentais? Transtornos mentais são quadros biopsicossociais. E aí é importante, sempre que eu tenho uma alteração psicológica, quando a gente fala, por exemplo, de alucinação, impulsividade, sempre uma alteração psicológica existe por detrás dela uma alteração biológica, mesmo que a gente não saiba ainda todos os mecanismos que causam essas alterações biológicas. E essa alteração biológica se reflete em alterações comportamentais e psicológicas, e essas alterações comportamentais e ou psicológicas acabam impactando no funcionamento social. Então, eu posso ter lá uma desregulação de um neurotransmissor específico e isso me faz ficar no córtex pré-frontal, isso me faz ficar extremamente desinibido, ter uma conduta inadequada, ter uma conduta sexualizada, e em função da minha conduta hipersexualizada eu posso ter um problema legal por acabar causando um atentado ao pudor, por exemplo. Todos esses domínios, biológico, psicológico, social, eles interferem um no outro. Como assim? A gente está em quarentena, está em isolamento social. Como eu estou em isolamento social, não estou mais praticando exercício físico, não estou tendo tanto contato com conhecidos e amigos. Isso faz com que eu tenha modificações no meu funcionamento biológico de determinados neuropeptídeos, neurotransmissores, e essas alterações biológicas vão refletir no campo psicológico, e assim eu vou ter, possivelmente, aí eu posso ter manifestações, e eventualmente essas manifestações podem ser um transtorno mental. Eventualmente, a gente já viu, não basta ter uma alteração de função mental superior para que isso seja um transtorno mental. Todos interferem e podem vulnerabilizar um ao outro quando manifestada uma condição. Em geral, a continuidade do quadro se cronifica. O que quer dizer? Uma vez que eu tenho um transtorno mental, a tendência é que cada vez eu tenha mais alterações biológicas, psicológicas e sociais, porque cada um desses domínios vai começar a interferir no outro. Então, eu falava, no nosso dia a dia, nós estamos expostos a fatores em todos eles. Então, sejam a vulnerabilidades genéticas, ou a vírus, ou coisas assim, sejam questões de personalidade, de temperamento, quadros pré-existentes, ou ainda questões sociais, de imposições do trabalho, da faculdade, dos nossos relacionamentos, traumas, uso de substâncias, e cada uma, existem esses fatores de risco. E eles são todos, né, interrelacionados, e o que acontece é, uma vez que surge um transtorno mental, essas múltiplas relações bidirecionais, elas se agravam, e aí, uma vez que eu tenho já uma depressão e eu levo um pé da minha namorada, isso faz, que é social, isso causa um impacto ainda maior do ponto de vista biológico, psicológico, e cada vez vai agravando, e pode agravar mais o quadro. Tá? Então, é importante também dizer, porque eu gosto a gente muitas vezes fala, transtorno mental é doença, tá? E sim, transtorno mental, na verdade, tecnicamente, ele é uma condição de saúde, tá? Ele está listado lá na própria CID, né, CID, que é a Classificação Internacional de Doenças da OMS, os transtornos mentais estão listados lá. Mas qual é a grande diferença do que é um transtorno mental e uma doença? Ambos são condições de saúde importantes. Uma doença é uma disfunção de qualquer sistema orgânico e ela tem que ser definida por manifestações, né, sintomas e sinais, etiologia, ou seja, mecanismos explicativos de como que eu fico com essa doença, o curso, que é entender como que ela vai evoluir, e o prognóstico, qual é a tendência de um possível tratamento, a resposta à intervenção, então existe resposta a uma intervenção ou não existe, ou vai responder bem ou vai responder mal, e uma relação com fatores genéticos e com fatores ambientais.
Tudo isso é quase igual ao que é um transtorno. Tem gente que chama transtornos de síndromes, tá? Mas na prática são as mesmas coisas, é a mesma coisa, e a gente no Brasil chama, muitas vezes as pessoas querem entender que síndrome é um quadro diferente e tudo mais, mas para fins gerais, dentro da psicopatologia, transtornos e síndromes são sinônimos, a gente costuma chamar de transtorno. Eles são condições que se apresentam com típicas constelações de manifestações. Aqui uma das primeiras diferenças. Duas pessoas com depressão não precisam apresentar os mesmos sintomas exatamente. Tá? Esse é aqui o primeiro ponto. Uma das principais diferenças, né, entre doenças e transtornos ainda é que transtornos eles podem ter múltiplas etiologias. Como assim? Os transtornos mentais, nós já sabemos, eles são biopsicossociais e eles são multifatoriais. Eles podem surgir, e não existe, essa é a combinação de aspectos que vai gerar determinado transtorno. Pessoas distintas podem ter os mesmos transtornos e as causas vão ser diferentes. Enquanto para a doença, a causa é sempre a mesma. Ela pode ter sido adquirida de formas diferentes, mas a causa é sempre a mesma. Então a gente pensa lá no HIV, o vírus é o mesmo sempre. E a forma de contaminação, ela tem lá 3, 4 formas, mas não existe... a forma ela é o de menos, porque a doença ela é causada através... Não é o de menos, é muito importante, mas ela é causada através da contaminação pelo vírus, enquanto os transtornos não. Diferentes fatores biopsicossociais podem intervir. Tá? E os transtornos eles incluem isso, é uma constelação de sintomas. A exemplo do que pode acontecer nas doenças. Duas pessoas com a mesma doença podem não ter os mesmos sintomas e sinais, mas a doença em si ela é a mesma, porque ela tem uma mesma origem biológica, ela tem os mesmos fatores explicativos e tudo mais, enquanto para os transtornos, não. Só para a gente estar falando de transtorno, para vocês saberem como isso é importante, pelo menos 1 em cada 5 adultos fecha um critério para algum transtorno mental nos últimos 12 meses. Ou seja, se a gente pega lá 2 turmas de psicopatologia, que tem ali mais ou menos umas 100 pessoas, e a gente faz uma avaliação epidemiologicamente, 20%, 20 pessoas dessas 100 vão ter fechado ou hoje ou nos últimos 12 meses critérios para pelo menos um transtorno mental. É bem importante a gente estudar os transtornos mentais. Espero que a essa altura, claro, estudantes de psicologia já sabem, mas espero que fique bem claro isso para vocês. E se a gente pegar transtornos mentais ao longo da vida, ou seja, vamos pegar essas 100 mesmas pessoas e vamos avaliar a história, não só nos últimos 12 meses, mas já teve no passado, em geral, se estima que 30% vão ter, ou seja, 30 daquelas 100 pessoas vão ter, ao longo da vida, ou já ter tido, pelo menos um transtorno mental. O que pode... Né, existem vários fatores que, se vocês quiserem estudar um pouco mais de epidemiologia, pode ser diferente. Eu testei toda a minha turma e deu um número diferente. É claro, existem muitos fatores que a gente chama intervenientes, né, ou confundidores. Primeiro, entre diferentes psicopatologias, as prevalências são distintas. A prevalência de transtornos relacionados a substâncias é uma. Os transtornos de humor é outra, a ansiedade é uma terceira e trauma por assim vai. Tem também diferenças quanto a sexo, tem transtornos que são mais comuns em homens, outros em mulheres, alguns são mais graves em homens, outros em mulheres. Diferenças do país existem, principalmente aqui em relação a questões socioeconômicas. História de estresse, uma pessoa que já teve uma história de estresse no passado e outra que não teve. Aí são fatores epigenéticos, caso alguém queira estudar depois, pode pesquisar, tem bastante coisa sobre epigenética, claro, aqui já falando de coisas secundárias no nosso conteúdo. Saúde geral, comorbidades físicas também são fatores de risco e comorbidades dentro dos transtornos mentais. Só para ilustrar para vocês, aquele artigo ali, ele faz justamente uma comparação entre os diferentes países e para diferentes transtornos mentais. Se a gente vai olhar, então aqui tem
o Brasil, Canadá, a Alemanha, o México, a Holanda, a Turquia e os Estados Unidos. Vamos pegar os transtornos de ansiedade durante a vida. O Brasil ele tem aqui um percentual de 17%, Canadá 21%, a Alemanha 9%, quase 10%, o México quase 6%, a Holanda tem 20% e a Turquia tem 7,4% e os Estados Unidos 25%. Ou seja, a gente tem aqui uma diferença bem grande para qualquer transtorno de ansiedade. Se a gente vai olhar ainda qualquer transtorno de humor, né, depressão, transtorno bipolar e os relacionados, a gente vê que o Brasil tem 15%, aí, isso pegando a vida. Se a gente pega o quadro atual, a gente vai ver lá, ó, transtornos de ansiedade no Brasil a gente tem 10%, a gente acaba tendo uma prevalência também alta de qualquer transtorno por uso de substâncias, se a gente for fazer um comparativo, né, que são os dois mais altos no Brasil em geral. Enquanto aí, mas se a gente vai olhar nos outros países, alguns são mais altos, o Brasil acaba nunca sendo mais alto para nenhum deles, sempre ou os Estados Unidos acaba tendo maior prevalência. Mas aí só para mostrar para vocês e corroborar isso que eu estava falando. Como que a gente faz, então, todo transtorno mental, a gente já falou sobre isso, mas não custa lembrar, todo transtorno mental, ele vai ter critérios. Então, o que são esses critérios? São aquele levantamento que, em função de pesquisas, trabalhos anteriores, se percebeu, olha, quem tem determinado transtorno costuma ter um grupo de sintomas, uma constelação de sintomas característicos, tá? E o critério é a diretriz para a realização de diagnósticos, com uso baseado no julgamento clínico. Eu vou olhar o sintoma, o sinal, os critérios eles vão justamente dizer, olha, tem que ter esses sintomas por tanto tempo, tem que ter esses sinais por tanto tempo, ou tem que ter 3 desses 10 sintomas pelo menos. Pode ter os 10, mas não precisa ter todos. E é o julgamento clínico, eu que vou avaliar e então ver, olha, aqui está o que é o DSM, ele indica esses critérios, eu acho que fecha esse, através do meu julgamento clínico. O sinal, né, o que é o sinal? Aquela manifestação objetiva de uma manifestação patológica, então existe um dado de teste, existe algo claro, alguém está percebendo, terceiros estão dizendo, olha, tem algo errado com ele. E o sintoma, que é uma manifestação subjetiva. Eu me sinto assim, eu estou sentindo isso, e aí a gente, tanto o sinal quanto o sintoma, a gente vai fazer o nosso julgamento clínico para ver se isso é o suficiente para fechar um critério, né, ou para fechar um item de um critério, ou não. Por que o S aqui não foi um erro de formatação? Ele está maiúsculo e ele está em negrito. Porque todo transtorno mental, em geral, tá, tem um ou dois, eles têm só um critério, mas todo transtorno mental ele tem critérios, tá? E a hipótese diagnóstica, ela depende do preenchimento de todos os critérios. Então, esse transtorno mental aqui, que é qualquer transtorno, tá? Ele tem, né, eu botei um exemplo aqui, eu criei um exemplo, mas vamos supor que ele tem o critério A, o critério B, o critério C e o critério D. Ele tem que fechar todos eles. Ele fechou o A, fechou o C, não fechou o D. Mas, eu acho que né? Ele tem, então vou fechar, vou dizer que ele tem. Se ele não fechar o critério B, não fechou critérios para este transtorno. Tá? E cada critério costuma ser caracterizado por diferentes aspectos. Às vezes, um critério basta ter uma coisa. Outras vezes, tem que ter 4, 5, 10 sintomas diferentes. Ou que é bem comum critério A, que eu não botei, mas ele tem que ter pelo menos 2 dos seguintes. Aí tem o sintoma 1, que é anedonia, alucinação, delírio e obsessão. Ele tem que ter pelo menos 2 desses aqui. Não existe nenhum transtorno tão diferente como esse que eu estou falando, mas é só para vocês entenderem que não precisa ter necessariamente os 4 sempre. A gente vai ter que ler o critério A e dizer, o critério A diz pelo menos 2 dos seguintes, sendo que é obrigatório ter o 1. Então, ele vai ter que ter 2 e tem que ter 1. Pode ter o 1 e o 2, pode ter o 1 e o 3, pode ter o 1 e o 4. Se tiver o 2, o 3 e o 4, não tem. Se tiver o 1, o 2 e o 3,
fechou critérios. Se só tiver um, não fechou critério. A gente vai ter que seguir aquela recomendação. O que é o critério A? Então, a hipótese diagnóstica, ela depende do preenchimento de todos os critérios. E aí chegamos na classificação dos transtornos mentais, tá? A gente já falou sobre isso, existem muitos transtornos mentais. A gente tem aí um número bem grande, inclusive é algo que recebe muitas vezes críticas. E, por algum motivo, a gente, claro, conhece mais alguns mais do que outros, que são mais populares, mais comuns, etc. Só que saber os 200 transtornos mentais fica muito complicado. Então, ao descrever os transtornos mentais, né, de forma objetiva no DSM, surgiu a necessidade de que eles fossem classificados, ou seja, agrupados de alguma forma. Então, fazendo uma metáfora, vocês lembram lá das aulas de biologia do colégio? Vocês tiveram que estudar reino, classe, filo, e aí a gente tem espécies. Espécie é como se fosse o transtorno mental. E aí a gente vai ter uma categoria na qual ela vai agrupar várias espécies. Isso é uma classificação e o DSM ele possui uma classificação, tá? E os transtornos mentais eles são classificados em capítulos e cada capítulo tem lá uma série de capítulos. Cada capítulo ele é o que decide quem entra no capítulo? É a predominância da natureza de suas manifestações. Ou seja, se o principal desses transtornos aqui é ter sintomas de alucinação, delírios, o que são alucinações e delírios? A gente chama de sintomas psicóticos. Então, vamos botar dentro de um grupo de transtornos cujos principais sintomas sejam psicóticos. Qual é a principal característica desse grupo aqui? Olha, todos ou transtorno por uso de álcool. Ele tem a ver com o uso de álcool, ele tem tal e tal e tal características. Beleza. Vamos botar ele dentro de uma categoria aqui que ele vai ficar. Tem um outro transtorno aqui que é o de intoxicação. Intoxicação por estimulantes. A pessoa vai, cheira tudo, né? Cocaína, que é um estimulante, e então ela apresenta alucinação, delírio, mas o que eles têm em comum? Qual é a principal coisa? É o uso de substâncias. Então, vou criar lá um grupo, um capítulo que vão ser transtornos relacionados ao uso de substâncias. Depois a gente ainda vai ver que dentro de cada capítulo podem ter subdivisões, tá? Podem, mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, o que caracteriza, o que classifica cada um dos capítulos é a predominância da natureza de suas manifestações. E aí a gente tem aqui uma ilustração de um capítulo, né, o sumário. O sumário, então, ignorem aqui essas partes iniciais. Tem um capítulo que é Transtornos do Neurodesenvolvimento. Vai da página 31 a 87. Nesse capítulo, a gente vai ter deficiências intelectuais, transtorno do espectro autista, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos da comunicação, e por aí vai. Então, a gente tem, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, lá dentro vão ter todos os transtornos que eles compartilham algo em comum. O que eles, no caso, os do neurodesenvolvimento compartilham em comum? Todos eles são caracterizados por manifestações que representam um atraso no desenvolvimento em relação aos seus pares, né, de 2 ou 4, enfim, algo par. O que são os pares? São outras pessoas da mesma idade, da mesma cultura, da mesma classe social, ou seja, pessoas que em geral deveriam se desenvolver igual, mas os transtornos do neurodesenvolvimento eles são caracterizados por um atraso, ou seja, a pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, aí existem diferentes transtornos que a gente vai ver depois, mas ela não se desenvolve no mesmo ritmo que uma pessoa com um desenvolvimento típico, né? Aí tem o capítulo do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Todos eles, o principal sintoma, eles são sintomas psicóticos sem serem induzidos, né, ou devido a uma outra condição médica. Transtorno bipolar e transtornos relacionados, que são todos os transtornos
cuja principal manifestação é o histórico de pelo menos um episódio de humor elevado, e eu poderia ficar dizendo aqui todos os outros, mas eu vou deixar isso para as próximas aulas, porque a gente vai ter uma aula para cada um. Então, em cada capítulo, e aí é importante, estão incluídos todos os transtornos que compartilham as características essencialmente semelhantes. Tá? Todos os transtornos de cada capítulo, eles se assemelham naquilo que apresentam de principal. Os do neurodesenvolvimento, eles são atrasados em relação aos demais. Vocês ainda podem me perguntar, mas ok, mas para que classificar e saber a classificação dos transtornos mentais? Saber todos os critérios diagnósticos é praticamente impossível. A gente tem aí uma série de transtornos, cada transtorno tem uma série de critérios. Saber isso de cor não tem como, tá? É impossível, mesmo para quem estuda muito, salvo se vocês quiserem, se alguém aqui tiver uma habilidade máxima em memória e ainda assim vai ter que se dedicar a isso. Em termos práticos, não é muito útil. Recorrer ao DSM é autorizado. Vocês podem recorrer ao DSM no dia a dia, no trabalho de vocês, tá? É autorizado. E, inclusive, é recomendado. E até estou falando aqui, olha, por mais que eu vá dizer que para determinados transtornos, aqueles que são os principais, às vezes é bom a gente saber um ou outro critério. Mas eu nunca cobraria na prova, ó, diz quais são os critérios de tal transtorno. Porque aí a gente está fazendo um exercício de matemática, de memória, e não de um exercício de saber psicopatologia. Folhear todos os transtornos, então, estou lá na frente de um paciente, aí eu avaliei ele, eu não tenho como ler todo o DSM toda vez para ver em que aquele cara se encaixa. Tá? É um trabalho muito difícil, praticamente impossível também. E se orientar pela identificação das características essenciais, ou seja, eu não sei exatamente o que ele tem, mas eu estou na dúvida entre se é algo mais psicótico ou é algo de humor elevado. Ok, eu tenho 2 capítulos para olhar aqui e eu vou poder, dentro do capítulo, conhecendo, eliminar ainda algumas outras opções. Tá? Então, saber a classificação dos transtornos mentais desses capítulos é algo que facilita a prática diagnóstica em psicopatologia, porque eu consigo restringir o número de diferentes transtornos que eu vou avaliar. E aí, falei agora da classificação, mas vamos falar também da organização, porque além deles serem classificados, eles são organizados. Nós até já comentamos disso no passado, quando a gente falou da estrutura do DSM. Os transtornos mentais, eles estão organizados em uma ordem. E essa ordem, ela obedece o curso do ciclo vital, então começa com os transtornos que vão surgir lá no neurodesenvolvimento, ou seja, desde o começo da vida, e também por uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Existem transtornos que assintam, eu tô com humor deprimido. Tudo bem, tu tá com humor deprimido, mas esse humor deprimido, ele faz parte dentro de um quadro maior, que é um quadro psicótico. Então, tu vai ter esquizofrenia, tu não vai ter ou algum transtorno do tipo da esquizofrenia, né, daquele capítulo, e não um transtorno depressivo, porque necessariamente pode ter comorbidade, mas por quê? Porque a gente vai ter que tentar entender o que é qual é a principal manifestação. Então, e aí existe uma hierarquia, aqueles transtornos cujas manifestações são mais importantes do que, né, se sobrepõem às demais. Então, a ordem, né, a organização dos capítulos, ela começa com aqueles que começam na infância e que se estabelecem causando um maior impacto e cronicidade. Cronicidade, no caso. Há transtornos que são transversais, ou seja, que eles podem aparecer em diferentes etapas do desenvolvimento e que eles não necessariamente se sobrepõem aos outros, ou eles se sobrepõem também, tá? Mas não necessariamente. E por isso, se vocês forem olhar a lista, vai ter um grupo de transtornos, aí tem um pequeno espaço e tem os demais. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a gente começa com os do neurodesenvolvimento, aí depois a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, transtorno bipolar e relacionados, depressivos, ansiedade, os obsessivo-compulsivos, relacionados a trauma, estresse, dissociativos, e aí vai. Aí tem um espaço. Disfunções sexuais, a disforia de gênero,
os transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta, os aditivos ou relacionados a substâncias e os neurocognitivos. Então, a gente tem aqui uma ordem, tá? E essa ordem, essa organização, ela respeita o ciclo vital, a importância dos transtornos e ela tem aí aqueles transtornos ainda que são transversais, tá? Sobre classificação e organização dos transtornos mentais é isso. Deixar aqui então para vocês a lembrança. Qual é a principal coisa que organiza, né, que classifica, perdão, os transtornos mentais? Cada capítulo, os transtornos mentais são organizados em capítulos e cada capítulo ele tem as suas características essenciais e todos os transtornos dentro desse capítulo eles compartilham aquelas características essenciais. Com base nessa classificação dos transtornos mentais, o DSM, e assim como a CID também, ela organiza uma sequência, né? E essa sequência, ela respeita a ordem do ciclo vital, ou seja, quais são aqueles transtornos que surgem primeiro, e uma hierarquia, quais são aqueles transtornos que eles causam maior impacto, que eles são mais crônicos e que os sintomas eles se sobrepõem. Então, sobre classificação e organização dos transtornos mentais é isso. Espero que tenham aproveitado. A gente se vê na próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.